Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem vos fala é a Cristiana, para quem não me conhece. Pessoal, o assunto que eu trago hoje é um assunto bem polêmico. Eu vou falar um pouquinho para vocês de algumas características, de um falso profeta, Por isso que eu falei que é um assunto polêmico. Então, assim, tem como a gente que é cristão, discernir quem é falso profeta e quem é verdadeiro, quem serve ao Senhor e quem não serve ao Senhor. Através dos textos bíblicos, da palavra de Deus, a gente tem como discernir isso. Então, gente, por isso que eu digo, quem tiver tempo, eu sei que muitos não têm tempo, mas quem tiver tempo, leiam a palavra, leia a Bíblia, a palavra de Deus, porque da mesma forma que foi feito comigo, será feito com vocês também, abrir a visão espiritual. Então, quando a gente passa a entender todos os textos, a ler todos os textos e abrir os nossos olhos espirituais, ninguém mais nos engana, Tudo que a pessoa falar a respeito da palavra de Deus, a gente vai saber discernir se é verdade ou se é mentira, Se é falso profeta ou não é. Então, o que acontece? Eu separei alguns textos aqui para mostrar para vocês, fala assim sobre, aqui eu entendo que é falso profeta, tá, gente? Então, eu vou ler um texto para vocês, me acompanham aí, é Romanos 16, versículo 17, que diz assim no Romanos, rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalo contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles. Aí no versículo 18 diz assim, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Aí, continuando, fala assim, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então, gente, o que eu vejo aqui dentro desse texto? Eu vejo desse texto aqui, aqui diz para a gente desviar das pessoas que promovem dissensões e escândalos, E o que é dissensões? Dissensões é o mesmo que disputa, conflito, desavenças, divergências e oposições. É quase o mesmo significado de peleja, que peleja é entrar em desacordo com alguém, oferecer-lhe oposição. É uma pessoa que se diz cristã, entrar em discussão com uma outra, E aqui quando fala assim dissensões e escândalo para desviar dessas pessoas e diz que a pessoa vem com suaves palavras, é pessoas que conhecem o evangelho, Eu vejo que isso daqui se encaixa até no meio de falso profeta, de pessoas que se dizem pastor. Eu mesmo conheço um pastor, Um dia eu vi dentro de uma igreja, O pastor entrou em fofoca com as obreiras da igreja, Ele entrou em fofoca com as obreiras e de repente ele no microfone ele esculhambou, eu vou falar logo a palavra, o português correto, esculhambou com algumas pessoas que estavam no culto, ou seja, membros. Então entrou em desacordo, entrou em confusão com os membros da igreja e as obreiras que fez fofoca de alguns membros e esse pastor entrou em peleja, em dissensões, E daí eu estava lá presente e eu vi isso, eu ouvi isso. E quando eu ouvi e vi isso, eu pedi uma direção para Deus, disso que aconteceu. E aí eu chegando em casa, me ajoelhei, orei, e pedi uma direção para Deus e Deus falou comigo, ao meu coração, sobre isso que aconteceu, Que realmente
é essa pessoa que entrou em peleja e dissensões, né, com essas pessoas, não serve ao Senhor, a não ser que ele se arrependeu do que ele fez. Mas se ele não se arrependeu, realmente não serve ao Senhor, porque entrou em confusão, e ainda mais dentro da casa de Deus. E isso eu vejo, gente, que tem em muitos lugares isso aí, em muitas igrejas acontece isso. E quando uma pessoa que está ali levando a palavra, com aquelas palavras, né, que nem fala aqui, palavras e lisonjas, engana o coração do simples. Uma pessoa que tem muito conhecimento, faz um negócio desse, entra em confusão, né, começa a jogar indireta para os membros da igreja e ali já está desviando do foco, né, que é a pregação, que é a palavra de Deus. Então Deus não habita no meio disso daí, né? Então por aí você já dá para você discernir que é falso profeta, né, gente? E no Gálatas 5:20 diz assim, que quem comete essas coisas não herdarão o reino dos céus. Então assim, a gente e nem pastores de igreja, principalmente pastores de igreja, jamais pode entrar em peleja e dissensões e discussão com outra pessoa. Porque Deus é mansidão, Deus é paz. E Deus não quer isso dentro da casa dele. E eu sei que no meio evangélico acontece muito isso, né? E nem eu dei esse exemplo para vocês. Aí, gente, o que acontece? Aí eu orando a Deus, né? Aí Deus me respondeu assim, ó. No livro de Jeremias, né? 23, capítulo 1, ou 23, capítulo 23, 1 e 2. Jesus falou assim comigo, eu orando de joelho, né? Falei, Jesus fala comigo. E Jesus falou comigo. E falou assim, ai dos pastores que destrói e dispensam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Aí fala no versículo 2, portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispensaste as minhas ovelhas e afugestaste, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, assim diz o Senhor. Então, gente, o que eu quero dizer? A pessoa ser pastor não é brincadeira não, entendeu? Não é brincadeira não, a pessoa tem que abaixar a cabeça, né? Não entrar em confusão, ser manso, trazer paz ao povo de Deus e não trazer para a pessoa de Deus confusão, conflito, divergências, né? Que nem diz aqui na palavra. Então a gente tem que desviar desses aí, que não serve ao Senhor. Quando você, meu irmão e minha irmã, for numa igreja e você vê essas confusão, sai fora dessa igreja, vai para outra, aonde que Deus habita. A paz aonde Deus habita. Não tem esses conflitos, né? Não pode haver esses conflitos. Aí, pessoal, agora eu vou finalizar esse vídeo, tá? Deixar um textinho para vocês aqui, para vocês meditarem, tá bom? Que é o Apocalipse 3:11, que diz assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Então é assim, gente, a gente tem que viver sempre em vigilância e estudar as escrituras, para que ninguém venha nos enganar. Ninguém, nem pastores nos enganar, né? Que pastores, assim que eu digo, falso profeta, porque tem muito ainda aqui na terra, homens de Deus, pastores, homens de Deus, e até eu sigo muito aqui na internet e no YouTube, muitos pastores que são homens de Deus verdadeiramente, né? Não é generalizando, mas tem muito falso profeta por aí. E nós temos que vigiarmos, porque nós também não podemos entrar em
em desavenças e em conflitos com ninguém dentro da igreja, nem fora da igreja, né? E nem está nesse meio onde que pessoas entram em conflito com as outras. Não podemos. E nem também na internet também não podemos, né? Temos que tomar cuidado, porque tem muitas pessoas que se diz cristão e vem com comentários de ódio nos canais de alguns irmãos aqui. Aí fica um discutindo com o outro, escrevendo coisas, entrando em conflitos com a outra pessoas, né? Que nem eu havia dito aqui, e dissensões e peleja, fica entrando em discussão. Então essas pessoas também não servem ao Senhor, porque quem serve ao Senhor não entra em desacordo com ninguém. Tá bom, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê um like e se inscrevam nesse canal, tá bom, gente? Porque eu vou trazer muitas coisas interessantes para vocês aqui nesse canal, muita palavra de Deus, que vem da parte de Deus mesmo para vocês, tá bom? Então, fica na paz do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.